Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e louvor que eu venho nessa manhã, já quase meio-dia, de domingo, do dia 30 de junho de 2024, a trazer para vocês mais um vídeo, mais um conteúdo, e nós estamos aí na jornada do livro teológico de Wesley, Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. E vamos hoje adentrar na leitura do capítulo 4, tá? O último conteúdo, que foi aí o 9º conteúdo, a gente leu a origem de Satanás. E hoje a gente vai ler no capítulo 4, dando início aí, o caráter de Satanás hoje, tá? O caráter de Satanás hoje. E é um texto, uma leitura um pouquinho mais longa, tá bom? Provavelmente vai ultrapassar aí os 15 minutos, tá? De leitura. Vamos lá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Você, ouvinte, que está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal. É com muita alegria e louvor que eu trago para vocês essa jornada de leitura. Um livro teológico muito bom. E aí eu senti no coração de poder estar compartilhando com todos aqueles, que têm paciência de estar ouvindo a leitura. Porque nós sabemos, se você não gostar, todo mundo sabe que fica chato você ficar aí ouvindo uma leitura que você não gosta. Mas você que tem interesse por algumas questões aí teológicas referente à salvação, ao pecado, esse livro aqui, A Grande Salvação de Deus, é um livro muito bom. Traz aí a salvação de Deus e o pecado muito detalhado, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Capítulo 4. O caráter de Satanás hoje. No mistério da sabedoria e vontade de Deus, ele escolheu não banir Satanás instantaneamente, quando este pecou. Um dia ele o banirá temporariamente durante o milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. E mais tarde, depois de um pequeno intervalo, eternamente. Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. Deus escolheu permitir que Satanás tivesse liberdade limitada. Mesmo quando ele levou Adão e Eva ao pecado, Deus não abandonou a humanidade nem a eliminou. O Deus triuno planejou que a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, viesse redimir a humanidade, tornando-se o Filho do Homem. Encarnado, Cristo nos ensinou, revelou o Deus Pai e preencheu todas as exigências da santidade e justiça de Deus, tomando nosso lugar e morrendo na cruz romana. Ele derrotou a morte por nós, ressuscitando da morte. Então, depois de confirmar a fé de seus discípulos, subiu ao céu, perante os olhos deles, para ocupar uma vez mais seu trono glorioso. Ao mesmo tempo que Cristo providenciou redenção por nós na cruz, ele derrotou Satanás. Glória a Deus. Satanás cometeu o mais hediondo pecado que um ser jamais poderia cometer, crucificando o Filho do Homem. Portanto, Satanás receberá a punição máxima por toda a eternidade no lago de fogo,
Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Satanás e seus demônios seguidores sabem da punição futura que terão de enfrentar. Mateus, capítulo 8, versículo 29. E 2 a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Contudo, em seu ódio maligno de Deus e da humanidade, ele está determinado a lutar, enganar e destruir quantos puder. Ele deseja causar a Deus e a seu reino tanta confusão quanto possível. Ele ataca violenta e continuamente através do ódio e da destruição. Suas intenções, sua determinação e suas ações são completamente más. A Bíblia descreve seu papel hoje em detalhes consideráveis, geralmente usando termos simbólicos. Pois então, meus queridos, aqui agora a gente vai entrar em alguns termos simbólicos, tá? Que descreve o papel hoje, com detalhes consideráveis de Satanás. Então aqui são 12 tópicos que eu vou estar lendo. Vamos lá. Primeiro, número 1. Satanás é contra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele promove o espírito do anticristo. Desta maneira, nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio em carne, tomou nosso lugar e derrotou Satanás na cruz. 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Número 2. Segundo, Satanás é o Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Todo o mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Multidões neste século estão se submetendo ao desejo e programa de Satanás. Ele tem poder limitado sobre a humanidade. Esta é a razão pela qual ele tentou Jesus com alarde, oferecendo o mundo como recompensa se Jesus comprometesse com ele. Mateus capítulo 4, versículo de 8 a 10. A autoridade de Satanás é usurpada, parcial, limitada e temporária. Somente Deus é soberano. Satanás pode trabalhar apenas dentro dos limites que Deus determina. Lucas capítulo 22, versículo 31. E na fração de tempo que Deus temporariamente tolera. O sistema do mundo deste século é manipulado por Satanás. Ele promove o espírito deste século, o espírito de mundanismo, em contraste com o espírito de santidade e realidade eterna. Por isso, somos advertidos a não amar o mundo, nem ser influenciados por seus padrões e métodos. 1 João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. O mundo, em seu sentido negativo, é o sistema do mundo dominado por Satanás. Tópico 3, número 3. Satanás é o príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Satanás é o maligno que maquina contra nosso século e mundo, procurando fazer nascer quanto mal for possível. Suas forças demoníacas não podem subir ao céu. Estas regras, autoridades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais
em Efésios, capítulo 6 e versículo 12. São descritas como uma atmosfera do mal que cerca a humanidade e procura desviar e perverter nossa raça. São o poder das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Compare também, tá, com Lucas capítulo 22 e versículo 53. São os seres espirituais que procuram influenciar e desviar ou mesmo dominar os seres humanos. Alguns consideram os seres celestiais como colocados em uma sucessão de níveis, com o trono de Deus no topo e as forças espirituais de Satanás no nível mais baixo possível. Entre eles, sem sombra de dúvida, estão os seres angélicos, santos, Efésios capítulo 3, versículo 10. E na realidade espiritual, nós estamos acima deles, entronizados com Cristo, como está em Efésios capítulo 2, versículo 6. Tópico 4. Quarto, Satanás é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Nesses escravos humanos e rebeldes contra Cristo, Satanás está ativa e energicamente em ação. Abre parênteses, no grego, energountos. Fecha parênteses, ponto final. Ele procura demoniacamente simular o Espírito Santo, que está em ação, energizando crentes e trabalhando ativamente neles, para conformá-los à semelhança de Cristo, como está em Efésios capítulo 3, versículo 20. O Espírito os enche da plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. Enquanto o Espírito Santo ajuda o crente a crescer em graça e semelhança de Cristo, Satanás e seus demônios trabalham ativamente para tornar os pecadores piores e até mesmo para habitar neles. Número 5, quinto tópico. Satanás é o diabo, vosso adversário, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele procura opor-se aos filhos de Deus em cada desejo e esforço santo, a fim de assustá-los e intimidá-los com seus rugidos ameaçadores. Ele observa o cristão que não é vigilante e cuidadoso. Tópico 6. Satanás é o acusador de nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12 e versículo 10. E os acusa de dia e noite diante de Deus. Isto é ilustrado claramente em Jó capítulo 1, versículo de 6 a 12 e Jó capítulo 2, versículo 17. Ele constantemente leva acusações de cada queda, concessão ou tentação de todo cristão. Obrigado, Deus, por Jesus ser nosso advogado de defesa à direita do Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 1. 7. Satanás é o enganador monstruoso que engana todo mundo. Apocalipse, capítulo 12 e versículo 9. Assim como levou Adão e Eva a pecar, ele hoje procura levar todo cristão ao pecado e cada pecador a um pecado escravizador ainda maior e mais profundo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Tópico 8. Oitavo.
Satanás é o inimigo. Seu nome pode ser traduzido por odioso ou opositor. Ele é a fonte, o motivador e o epítome de todo ódio. O ódio é essencialmente o assassino incipiente e está no coração de Satanás desde o primeiro pecado. João capítulo 8, versículo 44 e 1 João capítulo 3, versículo 15. Ele é a fonte demoníaca de todo ódio, assassinato, violência, crime, sadismo e crueldade no mundo. Ele procura destruir vidas, lares, sociedades e nações, porque ele é o arqui-inimigo de Deus e da humanidade. Tópico 9, nono. Satanás é a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Isto indubitavelmente se refere a Gênesis capítulo 3. Será que Satanás adotou a forma de serpente no Éden para enganar Eva? A maior parte dos comentaristas acredita que ele temporariamente entrou na serpente e falou através dela, assim como os demônios entram em algumas pessoas, apossando-se corporalmente e manipulando aquelas que se rendem a ele. Tópico 10, décimo. Satanás é chamado de Belial em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, e em outros lugares das Escrituras. Esta palavra é ensinada como significando, abre aspas, sem valor, fecha aspas, mas pode significar, abre aspas, perversidade, fecha aspas, ponto final. Em completo contraste com Deus e sua justiça, Satanás é o máximo da perversidade. Tópico 11, 11º. Satanás é Apolion, no hebraico Abaddon, destruidor ou lugar de destruição. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, ele é o anjo do abismo. Abre parênteses, palavra grega para sem fundo, sem base, fecha parênteses. O lugar dos espíritos do mal, para onde os demônios temiam ir. Lucas capítulo 8, versículo 31. Satanás será confinado lá durante o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. Ele procura destruir ou perverter todo o bem, verdade, beleza, justiça e santidade. Ele é o destruidor das pessoas e civilizações. Tópico 12, 12º. Satanás é o dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele é também chamado de enorme dragão vermelho, que está em Apocalipse capítulo 12 e versículo 3, provavelmente simbolizando sua crueldade e carnificina. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Eu quero deixar aqui o capítulo 4, tá? O caráter de Satanás hoje. Esse conteúdo é o 10º conteúdo dessa jornada do livro de Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus, tá bom? Deixa aí seu like. Você que está chegando no canal a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no canal você é especial. Que Jesus abençoe a todos. E eu deixo aqui esse conteúdo com muita alegria e louvor. Eu faço votos que todos vocês tenham entendido, tá? A leitura que eu fiz aqui, tá bom? Vamos que vamos, na alegria e no louvor. Que Jesus abençoe a todos.